Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP. Eu sou o Léo Tristão e tô aqui junto com meu sócio Samir Caran, recebendo uma super empreendedora, a Sandra Nali, fundadora da Escola do Mecânico. Sandrinha, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Obrigado muito por ter aceitado o convite. Acho que a nossa história tem muito a ver, né, sobre trabalhar em empresa, empreendedorismo, sair para empreender, medo, vencer o medo, enfim. Eu acho que a conversa, temos muita coisa para conversar. E Boa. Gostaria de começar, vamos voltar um pouquinho lá no início. Como foi a história da Sandra? Como você chegou até aqui? Por onde tudo começou? Por onde tudo começou. Vamos lá, gente. Vou contar desde o início, então. Legal. Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Numa empresa do setor de reparação automotiva. Eu vim de uma família muito simples. Então, naquela época, não tinha... Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não tem opção 2, né? Você tem que ir pro mercado mesmo, assim. Até porque eu precisava ajudar em casa e tudo mais. Então, comecei a trabalhar nessa empresa do setor de reparação, acabei fazendo carreira nessa empresa, então passei por uma série de funções e, por incrível que pareça, eu já fui mecânica aos 22 anos de idade, comecei a colocar a mão na massa. Caramba. Calma, Da loja mesmo. Calma. Como É? assim? Mecânica? Exato. Luva, graxa, carro, isso? É isso aí, é isso Com aí. 22 anos, Sandra? Faz tempo, viu? Não, mas como assim, meu? Faz uns 10 anos, mais ou menos, né? Não, 20, pô. Puxando o saco. Sandra, que legal. E a empresa topou? Você, mulher, sujar de graxa e vambora? Naquela época, imagina, praticamente não existiam mulheres fazendo isso. Nessa rede, provavelmente eu fui a primeira mulher. Que legal. Caramba, Né? Diferente, Sandra. né? Muito. Pelo menos. Parabéns. Obrigada. Uau! E como é que... me conta um pouquinho disso, agora eu fiquei curioso. Era a única mulher, provavelmente, da loja. E tinha preconceito, tinha... Ou não, a galera encarava de boa, assim. Tipo, os donos do carro, por exemplo. Pô, essa menina vai mexer no meu carro? Ou você já chegou a ouvir isso? É quase isso, mas sim, muito preconceito. Eu já ouvi várias vezes esse tipo de comentário. Acho que começou assim a restrição com relação à mulher nesse segmento na medida em que eu pedi para ocupar a vaga. Eu até entendo os meus superiores imediatos naquela época, porque não fazia muito sentido ter uma mulher à frente, ainda mais no interior de São Paulo, uma cidade pequena, que é de onde eu venho, uma cidade de Mogi-mirim. Então, imagina, acho que na cidade toda nunca tinham visto uma mulher atuando como mecânica, né? Então, Caramba. naturalmente, Sensacional. recebi o não. Inovando desde então, né? Verdade. Já trabalhando, já inovando. Mindset de inovação, não É teve isso aí. medo de pedir a vaga. Mas você não conseguiu a vaga? Num primeiro momento eles disseram não, Tá. aí eu insisti um pouco. Naquela época existia uma função chamada líder, chefe de oficina e tal. Era assim que eles nomeavam essa função. E aí eu pedi, eles falaram, pô, mas você não conhece nada de mecânica, como é que você vai ocupar esse cargo, né? E como é que ficam os clientes perante a essa situação? Uma Sim. mulher ter que diagnosticar o carro do cliente. E aí eu acabei insistindo bastante, eles me deram a oportunidade. E aí tem uma situação emblemática, assim, que a primeira vez que eu vim até Campinas para fazer um treinamento de mecânica, que na época eles treinavam os profissionais, né? Eu abri a porta e aí tinha uma série de homens, assim, Só muitos homem, homens. assim. Só homens. E você? E eu. E aí o instrutor virou Tipo, e tá no disse- lugar errado. assim. Falou isso. Você tá no lugar errado, moça. A sala de treinamento assistente administrativa é aqui do lado. Eu falei, uau, não, eu tô na sala certa. Eu vim pro treinamento de Eu vim mecânicos. pro treinamento de Caramba. mecânica. Quanto tempo você ficou na função? Eu fiquei 2 anos Tá. nessa função. Aí eu acabei virando gerente dessa mesma empresa, né? Que era uma rede de centros automotivos, é uma rede de centros Da automotivos. loja? Você virou a gerente da loja? Eu virei gerente trainee da loja. Tá, entendi. E aí depois eu fui trabalhar em outras Galgou lojas. a Sim, carreira aí depois, né, de gerente mesmo. administrativa, parte gerencial, depois você trabalhou, conheceu todas as partes, vamos dizer assim, como funciona Gente, eu acho que não tem problema uma rede ou a não, gente né? falar que a gente citar, até porque é uma empresa que a gente tem É, super Admiração. admiração. A gente Pois é, trabalhou não junto, tem né? problema. Inclusive, acho que A é gente legal, tá né? falando da Sim. De Pascoal, realmente eu tenho uma super admiração pela trabalhou De Pascoal. junto De lá, Pascoal, nos inclusive, conhecemos cliente, lá. né? É Sim. cliente da Performa. Sim. Né? O Samir trabalhou lá durante muito tempo. Vocês Eu chegaram a trabalhei. trabalhar juntos, né? Você depois foi para trabalhar na Central, aí você saiu de loja e foi para que área dentro da empresa, Sandra? Bom, fiquei como gerente alguns anos, depois eu fui para Central e eu comecei depois em 2011 a empreender
no meu negócio, que também tem a ver com a mecânica, né? Sim. Eu acabei seguindo carreira aí, a minha jornada toda voltada para o segmento de reparação Durante um automotiva. tempo foi jornada dupla, né? Porque você estava ainda na De Pascoal, mas já empreendendo, né? Exatamente. Fiquei 3 anos fazendo dupla jornada. Caramba. Não é fácil. Eu imagino. É interessante porque a gente falou até, inclusive, no último episódio, né, que a gente gravou sobre esse desafio do empreendedor, né? Queria começar por aí. Como é que foi para você essa virada de chave? Em que momento que você percebeu do tipo assim, não, eu quero empreender, porque você estava bem, estava numa empresa, né, grande, estruturada, tinha carreira, poderia, né, ter seguido. Como é que foi esse estalo para você? Bom, eu vou começar do começo, assim, do quando a chavinha na minha cabeça deu um clique no coração, assim. Eu comecei, antes de empreender, eu comecei a dar aula de mecânicas dentro da Fundação Casa. Tá. Então, como a De Pascoal, naquela época, eles tinham me ajudado a pagar a faculdade, de alguma forma eu queria devolver para a sociedade o que eles tinham feito, né? Que legal. E aí, voluntariamente, eu comecei a dar aula na Fundação Casa. E na Fundação Casa é um mundo à parte. Porque lá tem meninos que têm recuperação e outros que provavelmente não terão recuperação. E aí eu falei, pô, por que não levar um pouco do meu conhecimento de mecânica para esses jovens? Foi assim que eu fiz. Então, quando eu decidi tirar o projeto de dentro da fundação, porque dentro da fundação não tem tanta estrutura física, não tinha como eu direcionar uma aula prática ali com os meninos, né? Então, eu acabei tirando o projeto, aí eu aluguei uma salinha no centro de Campinas, mandei grafitar na parede de escola do mecânico, e, para minha surpresa, começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso. Ou seja, você viu uma necessidade latente no mercado. Você estava ali e percebeu que tinha uma necessidade. Exatamente. Aí eu falei, uau, isso pode ser um negócio. Legal. Então, a minha história como empreendedora, né, de empreendedorismo, é um pouco diferente, Sim. mas trazendo um pouco da pauta que você acabou de comentar, né? Do medo, o medo paralisa mesmo, assim, né? Então, obviamente, é muito seguro quando você sabe que dia 30 e dia 15 o teu pagamento vai cair na conta, né? Dá um frio danado na barriga. Sim. Fala, Não, vou e é legal, tocar o meu Sandra, próprio negócio. que quando a gente passa a empreender, é o seguinte, ó, dia 30 e dia 15, eu não sei se vai ter um dinheiro na minha conta e eu ainda preciso depositar um dinheiro na conta de outras pessoas. Mundo, né? Então, O peso é maior. o fluxo de caixa é cruel. Né? Exatamente. Tanto que eu tenho, o Samir convive comigo, ele sabe, eu tenho um controle excessivo sobre o fluxo de caixa, inclusive a gente divide as tarefas. Claro, o Samir olha competência e eu olho caixa, né? Porque competência é onde a gente mede o resultado da empresa, mas saúde é no caixa, né? Se você não tiver caixa para honrar... E meu maior medo antes de empreender era, cara, mas como é que eu vou fazer a administração financeira de um negócio? Né? Então, o medo realmente, ele é muito paralisador, né? E eu comentei no episódio que a gente conversou com a Dani Casagrande que eu só consegui romper as minhas amarras que eu impus a mim mesmo e empreender quando eu falei, cara, eu não preciso me preocupar com a opinião dos outros. Eu tenho que me preocupar com a minha, eu tenho que ser melhor. Exato. Eu tenho que ser melhor do que eu sou. Eu não tenho que competir com o Samir nem com a Sandra, eu tenho que competir comigo mesmo. Exato. Se eu for a minha melhor versão todo dia, eu vou chegar lá. E esse mindset foi que me levou para o empreendedorismo. Aí eu falei, cara, vou saltar. Eu saltei, eu não fiz um paralelo. O que eu fiz uma reserva financeira Botão eject, e ejetei. Falei, ó, eject. Bora. Tô indo embora e como eu falei, eu tinha um planejamento financeiro para alguns... Fiz um planejamento para 18 meses com a promessa de que se em um ano eu não conseguisse fazer a performance engrenar, né? Se o Ignite não fosse bem sucedido, eu ia voltar para trás. Eu tenho habilidades que eu sabia que eu ia me recolocar muito facilmente, então eu não estava preocupado. Minha preocupação nunca foi se eu me recolocaria ou não. O meu maior medo sempre foi, cara, será que eu consigo fazer um negócio virar? Porque eu sabia vender, mas vender gerenciar, administrar um negócio. Vender é uma das uma habilidades das que o empreendedor precisa, né? O que te dava medo? Nossa, eu acho que... Boa pergunta essa, viu? Mas o primeiro, eu acho que é essa insegurança mesmo. Sim, financeira. Né? E a dúvida se o teu projeto realmente parava em pé. Sim. Ou não, né? E aí, para isso, eu busquei o Sebrae para poder conseguir fazer meu primeiro plano de negócios e falar, pô,
minimamente viável esse negócio. Então, mas acho que o maior medo é a insegurança de não saber como seria o amanhã, né? Porque quando você tem uma carreira sólida ou você constrói uma carreira numa empresa, você está cercado de uma série de indicadores que te dão segurança. Sim. Quando você vai para o teu negócio, é você por você mesmo. Acho que você Sim. colocou bem, né? Como é que a gente olha para o fluxo de caixa e fala, pô, quem tem que gerar isso aqui sou eu. E não tem ninguém que vai botar dinheiro aqui no meu negócio. Eu preciso fazer esse negócio se pagar, né? Ele se retroalimentar. Esse é o maior medo. A gente... Assim. E é assim, né? A gente sabe que se todo mês a gente não botar X milhões no caixa, não vai fechar a conta. Não fecha a Né? conta, Então, exatamente. Tipo assim, cara, valendo. Né? Eu brinco que empreender é procurar emprego todo dia. Exatamente. Cada isso. cliente é um emprego que está procurando. Eu tô procurando emprego todo dia. Ainda mais na escola, é literalmente todo dia, Todo né? dia. Porque são quantos alunos, quantos empregos por dia que você está procurando, né? Exatamente. E o que eu ia perguntar é assim, o que mais te ajudou nesse momento? Porque você falou o Sebrae, legal, assim, o que mais que você procurou ajuda e teve ajuda? Porque sozinha, realmente, você conhecia uma parte do negócio importante, né? Que é a parte de mecânica, mas acredito que você procurou rede de apoio, o que para quem até tá querendo, sabe, tá nesse momento, o que mais te ajudou? Bom, acho nesse que... início. Perfeita pergunta. Acho que o principal, assim, a principal bússola foi o Sebrae, sem dúvida nenhuma. O plano de negócios, poder entender o mercado. Eu fiz muitas pesquisas para entender se o negócio parava em pé ou não, quem deveria ou quem seria meu público-alvo, precificação. Então, o Sebrae me ajudou muito nesse quesito. Alguns parceiros do setor de reparação automotiva também me ajudaram muito, com comodatos de equipamentos, enfim. Bacana. Que legal. Ainda mais sendo um projeto que, desde o início, tem esse cunho social, né? É um empreendedorismo social, né? Exatamente. Isso facilita bastante, porque quando você diz que o teu propósito maior é gerar emprego e renda, isso muda de figura, sim, né? Total. E acho que... Eu diria também que uma coisa que me ajudou muito, assim, foi ter clareza do meu porquê. Por que eu quero fazer isso, assim? Porquê que eu quero ter uma escola do mecânico? Por que eu quero conduzir uma escola do mecânico? E quando a gente tem clareza do nosso porquê, todo o resto se conecta. Sim. Porque é natural. Sim. Porque você sabe por que você está fazendo aquilo. Sim. E aí você aumenta o teu foco, a tua disciplina, você angaria parceiros que acabam se conectando que acreditam no mesmo propósito que você. Eu ia falar sobre Exato. isso. Quando você tem um propósito bem definido, até para você atrair pessoas fica mais fácil. Sim. E eu acho que essa é uma bela dica que a gente pode dar para quem estiver ouvindo, que é, gente, comece pelo porquê. Exato. Você precisa entender o propósito de você existir. A Performa tem um propósito muito claro, desenvolver pessoas para construir o futuro. Essa é a nossa missão. Quando a gente se conectou com vocês, quando a gente começou o projeto nosso junto com a Escola do Mecânico, houve um alinhamento de propósito. Exato. O que aconteceu foi isso, cara. O que a Sandra está fazendo lá na Escola do Mecânico? Ela está desenvolvendo pessoas. Isso. A gente também, na tecnologia. Né? A gente está falando em mercados diferentes, mas no final das contas, a gente, no final do dia, estamos desenvolvendo pessoas. Né? Eu falo lá, é uma crença comum entre eu, Samir e o André e outros líderes da Performa, que o nosso, antes da gente ser uma empresa de desenvolvimento de soluções, a gente é uma empresa de desenvolvimento de pessoas. Né? E eu sou um que me desenvolvi muito. Desde que eu montei a Performa até hoje, todos nós, todo dia. Eu sou uma soma das pessoas que passaram pela minha vida empreendedora. E eu percebo que por essa questão do propósito, eu me conectei com muita gente boa. Eu me conectei com muita gente que me trouxe muito crescimento. Acho que eu acabei contribuindo também para o crescimento de algumas pessoas e fico muito feliz. Com certeza. Por isso é uma das coisas que me dá muito prazer, né? Mas a gente vê outras pessoas se desenvolvendo, me dá um prazer. Isso me dá um prazer tão grande que justifica, sabe? Do tipo assim, cara, valeu, né? Você sabe, não é fácil, Sandra. Não, ixi. Sandra, não é fácil. Né? É legal porque na rede social, a gente já falou isso também em outro episódio, né? A gente só posta as vitórias, né? A gente só posta o contrato que fechou, a gente só posta a gravação do podcast, a gente posta a foto com a Sandra assinando um contrato. Beleza. Cara, por trás disso tem tanto suor, tem tanta dedicação que é importante as pessoas saberem, dá trabalho, mas vale a pena. Quando você tem propósito, vale a pena. E o que foi o mais difícil?
Nossa, o mais difícil, eu acho que foram duas coisas, assim. Naquela época, pelo menos, o empreendedor brasileiro, né, ele tem uma dificuldade absurda, assim, é um guerreiro de fato, porque nós não temos acesso a crédito no primeiro momento. O governo não ajuda em nada. Não ajuda. E quando pode, atrapalha. Boa. Se ele não atrapalha... Eu não queria ajuda. Bom, né? Eu não queria ajuda. Eu sempre falo, cara, eu não quero que me ajude. Só não me atrapalha. E deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar, né? Mas acho que foi as questões financeiras foram o que mais emperraram, assim, porque todo negócio, inicialmente, precisa de um recurso para poder... Sim. Isso, exatamente, precisa de grana, né? Eu não consegui acesso a bancos. Eu me lembro que, na época, eu vendi um Ford Ka velho que eu tinha e emprestei um dinheiro do meu pai, porque, segundo o plano de negócios que eu fiz no Sebrae, eu precisaria de capital de giro, obviamente. Sim, eu não conseguiria tocar o negócio, por mais que a ideia fosse viável e boa, né? Mas acho que esse foi o maior desafio de todos, assim. E o segundo maior desafio foi romper realmente a barreira do preconceito. Naquela época eu empreendi em 2011, pois já faz 11 anos. A mulher no meio automobilístico, na indústria automotiva, existia ainda uma grande restrição. Então, era bem difícil as portas se abrirem com as empresas maiores quando... Eu ia sozinha, por exemplo, para uma reunião de negócios. Assim, eu sempre levava um homem a tiracolo, por incrível que pareça, para poder ter uma figura masculina ali. É difícil falar isso, acho que a gente já evoluiu muito nesse quesito, mas há 10 anos atrás as coisas não eram como são hoje. Mudando, felizmente vem mudando, né? Mas olha difícil, o empreendedor, né? Buscando soluções. Vou me congelar, não. Bota um homem na reunião e vambora. O que você vai fazer? Cara, você vai andar comigo e ficar parado. Só fica parado, cara, fecha a boca. Não fala nada. Não fala nada. Deixa, você só vai comigo. Né? E você já pensou, não sei se devem ter feito essa pergunta, mas assim, alguma vez nessa trajetória, algum momento nessa trajetória, você já pensou em desistir? Putz, mas várias vezes, não é fácil, né? Assim. Não é fácil. Eu me lembro, assim, quando eu fui formatar o meu negócio para virar franquia, para escalar e tudo mais, né? Porque eu não tinha um volume de recurso próprio para poder crescer com escolas próprias. Eu optei pelo modelo de franquia. Modelo de franquia que era mais fácil para crescer, porque você tem investimento dos outros franqueados, eles botam o dinheiro maior deles, você tem a metodologia, né, a marca, enfim. Sim, exatamente. O modelo de franquia, ele favorece um crescimento. Tá. Mas tem drawback também. Sim, exato. E aí, acho que esse foi o momento mais difícil, assim, porque eu precisava formatar o negócio, então eu tinha que contratar uma consultoria que fizesse isso, até porque eu não sabia fazer isso, né? E eu me lembro que eu não tinha grana. Eu vendi o apartamento, fui morar de aluguel para poder contratar a consultoria. Foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa. Melhor coisa. Hoje... Tenho 35 escolas. Que legal. Hoje, que legal. Que bacana. O nosso grande desafio no início da Performa, em 2009, foi o mesmo que você, funding, né? E eu, inocentemente... eu não era mais criança, eu já tinha 33 anos quando eu fundei a Performa, já estava no mercado de tecnologia há pelo menos 12 anos, né? Já trabalhava com vendas, ou seja, eu me considerava... relativamente experiente. Eu falei, cara, tô pronto, né? E aí fiz um plano de negócio lindo. Eu e o André desenhamos, botamos projeção de receita e tal. Falei, com isso aqui, cara, vamos pra rua. Eu falei pro André, olha o que é o cara inocente. Eu e o André, a gente definindo quais os critérios que a gente ia adotar para selecionar o banco. Porque eu falei, André, com isso aqui, todo banco vai dar crédito pra gente. Olha isso aqui, cara. Isso aqui isso é o estado da arte de negócio. Né, cara? Então, a gente precisa definir qual banco a gente vai... Que a gente quer trabalhar. E eu comecei a falar, a gente tem que ver o propósito, tem que ver se o cara tá alinhado com a gente. E aí começa. Vai primeiro nos bancos principais. Não. Aí desce pro andar de baixo. Não. Desce pro andar de baixo. Não. Cara, no final, eu já tava assim... Não dá pra gente, não é o nosso negócio. Aí, olha que esclarecedor. Eu vou falar o banco, esse eu vou falar porque merece, me ajudou, foi o Banco do Brasil. Não é que me ajudou porque deu dinheiro. A gente foi na agência em Valinhos e a gente ia ser atendido por uma gerente PJ. Beleza, gerente PJ. Eu lembro direitinho, a mesa dela aqui e aqui do lado a mesa do gerente geral da agência, né? E a gente conversando com ela, apresentou o plano de negócio e tal, não sei o quê. E aí eu já estava indo atrás do cartão BNDES, eu já nem queria mais dinheiro. O cara me dá o cartão pelo menos para eu comprar algumas coisas e ter um prazo maior para pagar e tal.
Pô, e na época, a maior propaganda na TV, que o cartão BNDES Era para empreendedores que querem iniciar seu negócio e tal. Cara, a mulher me deu um banho de água fria. Ela falou, Léo, esquece, isso aqui é para quem já tem balanço. Você... E eu lá falando, mas não é possível e tal. Aí o gerente virou e falou assim, pode deixar que eu atendo eles. Falou, senta. Aí ele virou para mim e falou assim, Léo, eu vi, tô aqui ouvindo, era impossível. Eu te chamei para... Eu acho que eu vou economizar seu tempo. Ele falou, cara, preste atenção. No Brasil, você não vai conseguir. Para de ir atrás de dinheiro em banco. Banco só vai emprestar dinheiro para quem pode pagar o banco. O banco não corre risco. Já prova que tem uma estrutura, banco, que tem receita recorrente. O banco não corre risco. Ele falou, é mais fácil eu botar dinheiro no seu negócio, porque eu tô vendo que você tem um plano, você é um cara sério, você contou uma história com início, meio e fim. Eu acho mais fácil eu botar dinheiro no seu negócio do que o banco. E se você quiser, a gente marca de conversar fora daqui, porque me interessa tecnologia. Que louco. Cara, eu olhei pra cara do... Eu agradeci, eu falei, obrigado pelo... Porque aí eu paro de investir tempo nisso, né? Foi ótimo. E aí eu fui Family and Friends. Tipo, eu fui a nossa primeira rodada de investimento e graças a Deus, foi o único que a gente precisou, que foi esse do Ignite. Foi em casa, né? E foi meu ex-sogro que emprestou pra gente e eu dei 2 opções pra ele, né? Tipo assim, seu Zanerato, ó, eu posso pagar o senhor. Não lembro se foi Selic mais 1, alguma coisa assim. Posso pagar em 36 parcelas ou te dar um percentual da empresa. Uma empresa que não vale nada, ele falou, não. Eu quero dinheiro. Me paga. Ele fala, não, eu quero meu dinheiro. Ele fala assim, foi o pior negócio que eu já fiz na minha vida até hoje. Porque a gente pagou... Sandra, e aí, olha como o capital destravou. Porque aí a gente conseguiu investir, a gente conseguiu começar a botar o negócio de pé e atrás as coisas começaram a andar. Hoje a gente gera... É o grande desafio do empreendedor, um monte de emprego direto, milhares de empregos indiretos. Cara, custava o governo apoiar a gente? Exatamente. A gente. É zero estímulo ao empreendedorismo. E você que foi para fora do Brasil agora, queria que você contasse um pouquinho também desses projetos novos aí que estão, né? Tava na Angola, tava tudo mais. Não sei se você pode, né? Já contar ou não. Mas posso assim, contar agora pouco. pode ser. Um pouquinho. Ela pode contar sim, viu, pessoal? Ela pode contar. Então, né? Corta. Mas eu queria mais assim, não sei se você tem referências também de outros modelos, né, de investimentos. Se você viu lá, realmente o governo está investindo, né, tem outros projetos. O que você está vendo hoje aí no mercado? Posso contar um pouco, viu, do projeto da Angola. Eu estive lá agora recentemente, acabei de chegar da Angola. Eu fui através de um convite de um angolano que mora no Brasil, ele é casado com uma brasileira, ele empreende no Brasil também no setor de educação, ele já está aqui há 20 anos, e eu percebi nesse angolano um desejo genuíno em querer ajudar também o país dele, né? E ele o propósito. E ele visualizou na escola do mecânico como é que também o projeto da escola pudesse permear por toda a Angola, né? Porque ele faz um trabalho muito bonito aqui no Brasil, que é... Ele dá aula de idiomas e ele faz intercâmbio com alguns brasileiros para aperfeiçoar o inglês na África do Sul, né? E aí ele pensou, como é que a gente também pode fazer o caminho inverso? De levar a escola do mecânico para poder capacitar as pessoas, né? Até porque o idioma na Angola é o mesmo, português, e a frota circulante também é muito parecida, e com o objetivo central em trazer alguns angolanos para o Brasil para fazer intercâmbio e depois eles regressarem ao país de origem para poder ocuparem os cargos de mecânicos. Disseminar o conhecimento, né? Exatamente. Legal. Então, foi um projeto bonito, assim, eu fiquei... foi, assim, uma baita de uma experiência Angola, né? Porque, imagina, nós aqui, a gente reclama bastante do Brasil, mas nós brasileiros, eu costumo dizer que a gente pode fazer muito mais com as condições que a gente tem, porque tem países fazendo muito mais que a gente com uma condição bem pior que a nossa. Né? E Angola é essa realidade. Então,
gente percebe lá a pobreza que assola, né? A corrupção latente, é descarado. E a falta mesmo de geração de emprego e renda. É um negócio absurdo. Conversei com muitos angolanos, eu fui viver a cultura, eu não fui nos lugares que são bonitos, nas praias turista, e tal. Não fui de turista. Fui conhecer as famílias angolanas, como é que eles vivem, a cultura, as crianças, né? Então, foi assim, mexeu demais comigo como ser humano, porque aqui nós temos, água encanada, a gente tem saneamento básico, nós temos uma série de coisas que são básicas, assim. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a agradecer porque eu ia escovar os dentes com a água da minha torneira do meu banheiro. Eu não precisava usar água mineral para escovar os dentes, né? Eu fui agradecer porque lá na Angola, grande parte do território ali, principalmente em Luanda, não tem asfalto, né? E o esgoto é a céu aberto, assim. Caramba. Então, as É pessoas uma morrem realidade de muito diferente. da muito nossa. diferente. Pelo menos da que a gente vive aqui em São Paulo. Muito. Tem um lugares ponto no também. Tem alguns lugares no Brasil que são piores. Eu acho que, no geral, nós somos muito privilegiados. Sim, não tem jeito, dúvida. né? O fato de viver em São Paulo, a gente também a gente é de uma classe social que tem acesso a muita coisa, né? E a gente também conversa sobre isso. Eu acho que esse é um dos problemas, inclusive, que o capitalismo vai precisar resolver. Né? E eu acredito que o capitalismo vai resolver. Né? Eu, sinceramente, acredito nisso. Né? Mas a concentração de renda é um problema. Né? Sim. A má distribuição, né? Isso é terrível. Mas concordo com você. Os países têm menos condições que a gente, e às vezes a impressão que dá é que eles estão fazendo mais. Exatamente. Ou seja, o que está faltando? É a restrição que a gente falou isso várias vezes, lembra? A escassez faz a gente inovar. Inovação, né? Pegando o gancho aqui com 2 temas que o podcast é sobre inovação e tecnologia e empreendedorismo. Então acho que a gente conecta as 3 coisas. Pontos. Como é que a gente inova no momento de restrição, né? Você viu nessa pessoa, né? Nesse parceiro aí, o quanto que o empreendedor está realmente se desafiando, né? O quanto que a restrição trouxe, né, isso. E para você também foi assim, né? Você, acho que só lá atrás precisou trabalhar e talvez só chegou aqui porque você tinha essa necessidade, não era por opção, né? Era por necessidade, né? Exatamente. Mas o projeto da Angola consiste em gerar mais emprego e renda. É isso. Legal, mas Brasil, no mesmo modelo, né, Sandra? A gente levar a escola do mecânico para lá. Exatamente. A gente levar a escola do mecânico para lá, nós recebemos a proposta de um prédio comercial. Lá eles chamam de administradores, mas é como se fosse o nosso prefeito. Então, tem os administradores das províncias. Então, um administrador de uma das províncias cedeu um prédio para a escola do mecânico. Um apoio do governo, então, público. Exato. Alguma coisa estão ajudando. Tá vendo? Estão ajudando. Legal. Eu queria perguntar sobre tecnologia. Como é que tecnologia pode te ajudar? Tá te ajudando? Não? Porque ele é um negócio basicamente analógico, certo? Assim, carro ainda, né? Então, lá, mecânica, escola. Hoje você vê, né? E a gente tem projetos, inclusive, né? Em discussão aí, em parcerias. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre como que você enxerga que hoje tecnologia pode ajudar a escalar ainda mais o seu negócio. Bom, quando a gente olha para esse mundo, né, esse universo que vocês vivem mais do que eu, assim, acho que nenhuma empresa sobrevive mais sem qualquer braço de tecnologia, né? Legal. Quando eu olho para a escola do mecânico, o que a tecnologia pode favorecer a escalar o nosso negócio, que eu consigo enxergar que a tecnologia pode nos ajudar a vender mais curso, mas acho que ela pode ajudar muito mais a gente gerar mais emprego e renda, né? Legal. E aí o projeto que a gente tem com vocês, que é a pupila dos meus olhos, esse eu preciso falar. Vamos lá, bora lá. E tá virando dos nossos olhos também. A gente hoje tem falado muito sobre... A gente pode falar dele? Pode, né? Ele já acontece. Não, porque ele já acontece, né? Já saiu no jornais. Já saiu nos jornais, tá? A gente só precisa deixar ele assim, muito melhor do que o que ele é hoje. É isso, dá um banho de loja aí. E aí, pra gente falar, a gente tá falando do Emprega Mecânico, né? Emprega Mecânico. Fala um pouquinho dessa iniciativa pro pessoal. Eu vou contar rapidamente aqui, gente. Eu só preciso contar como é que o Emprega Mecânico começou, viu? Quando eu ainda dava aula lá na escola do mecânico, eu comecei a perceber que
valor para o nosso aluno, o que agregava valor de fato para ele, não era o curso, né? O que era sucesso para o meu cliente naquela época era conseguir um emprego. As pessoas pagavam o curso com muito sacrifício, como ainda é hoje, tá? Não mudou nada isso. E aí, como é que eu posso trabalhar no sucesso do meu cliente? Eu mesma pegava a lista telefônica, ou entrava, na época, a internet era bem precária, né? Entrava no classificados lá da internet, tinha o classificados Campinas, né? E eu ligava nas oficinas mecânicas que eles anunciavam uma vaga para mecânico ou para auxiliar e oferecia. Tô com 3 meninos aqui, eu preciso que você contrate. Acabei de treinar, tô encaminhando para você. E como eu tinha bastante contato com as oficinas, eu acabava fazendo esse matching, né? E não essa cobrava conexão. nada por isso. É o seu propósito de empregar aquele aluno. É isso aí. É isso que me motivava a continuar investindo na escola mecânica. Treinando os alunos. Exato. Não mete o Tinder da mecânica. Exatamente. Então começou dessa forma, começou né? assim, 100% manual. E aí? MVP. MVP né? total. Eu enxerguei uma oportunidade e falei, cara, eu preciso testar isso. Será que funciona? Eu vou atrás da... Eu tenho o profissional, eu vou atrás de alocar esse cara. Outra parte, né? A gente fala isso porque, assim, direto a gente vê, né, startups, né, a gente que tá no... Você também, né, tá no ecossistema aqui agora. Vê, eu tenho uma ideia, mas eu preciso de um mega aplicativo, uma solução que custa não sei quanto. Não, cara, você precisa testar. Vai pra rua, testa, gasta a sala de sapato, valida primeiro se essa sua ideia tem valor. E aí foi o que você fez, tá vendo? Ali, talvez, intuitivamente, pegou o jornal e... Opa, peraí. Aqui tem valor. É isso aí. E aí depois, isso deu certo, assim, as oficinas começavam a ligar no meu telefone para poder encaminhar profissionais para lá. Manda mais dois, manda mais um. Aquele saiu, aquele foi promovido. Foi essa a história. Legal. E aí, na época, em 2018, isso aconteceu em 2014, tá? Ligando nas oficinas. Beleza, vamos lá. E aí, em 2018, a gente falou, a gente precisa empregar alguma tecnologia aqui que faça essa conexão. Não aguento mais, cara. Não aguento mais, não dava, né? A gente também cresceu, abriu novas escolas e tal. Aí, realmente, a gente construiu um app do Emprega Mecânico ali, né? Então, hoje, o nosso app, ele precisa, obviamente, de muita atualização, de muita conectividade, mas com a plataforma que nós trabalhamos hoje, a gente tem 60 mil candidaturas. Olha que legal, isso. Hein? E muitas vagas de emprego, e a gente não para de receber vagas através do app, né? Então, como que a tecnologia pode ajudar a escalar? A gente precisa deixar isso mais intuitivo, com geolocalização, enfim, uma série de coisas que pode auxiliar muito. Você provou, criou o piloto, o MVP ali, agora realmente agora a gente vai escalar o produto, agora a gente vai escalar o produto, desenvolver novas funcionalidades. E se a solução, né, para o mercado de reparação, se todo mundo fala que falta mão de obra, a gente tem a mão de obra aqui. Sim. Isso gera emprego, gera aquela renda. só, ninguém vai poder reclamar que falta mão de obra de mecânico. Ô, Sandra, só para a gente deixar claro, né? Vamos falar um pouco do modelo de negócio atual da escola do mecânico. Eu vou a uma unidade, quero ser mecânico. Eu vou a uma unidade, compro um curso e esse curso é presencial? Exatamente. Na própria unidade. Sim. É assim, as escolas todas são ambientadas com a realidade de uma oficina mecânica. Então, nós temos lá scanners automotivos, elevadores, ferramentas, equipamentos e tal. Você acha que tá entrando numa oficina, né? Ali é uma oficina. Você tem certeza que você está entrando numa oficina, só que toda ela é adaptada com um aparato pedagógico, para que o aluno possa aprender. Então, a gente tem os motores em mocaps, os carros em cortes e tal, para que o aluno possa montar e desmontar. Então, a gente simula a realidade da vida de uma oficina mecânica. O aluno hoje... O aluno iniciante, a gente chama formação de base, nós chamamos, ele é 100% presencial. E aí nós temos alguns cursos de especialização, que é para aquele profissional que já atua na área, mas ele quer, por exemplo, se especializar em transmissão automática. Entendi. Ele não precisa saber desmontar, ele já sabe desmontar uma transmissão. Só um conteúdo a mais. Um plus para ele. Entendi. E aí ele pode fazer também de forma online. Isso pode já começaram a ter curso à distância, então? A gente tem alguns módulos à distância. Veio na pandemia ou Veio não? Na pandemia. Veio por causa da pandemia. Acho que era a sua pergunta. Sabe como a gente está sincronizado, né? Era a próxima ruim quando você já sabe a mente do seu sócio. Assim. Que bom, né? Porque era a próxima pergunta. Não, e a gente realmente tem um alinhamento muito bom de pensamento. Como é que foi a pandemia, Sandra? Para mim foi um caos, né? Eu lidei muito mal com a pandemia, mas
Para vocês que eram 100% presencial. Porque o nosso negócio não era 100%. O nosso, todo mundo, em Em um dia, Honda. tá todo mundo em casa. Sim. Desenvolver. Não, o nosso foi impactante, assim. Nós quase quebramos. Por um motivo muito simples, Sim, né? lógico. A gente saiu de 1.200, 1.300 matrículas por mês, foi a zero. Né? Um negócio Literalmente. Literalmente. Né? Não é modo de falar. Não né? é modo de falar, não. Então, ou seja... Como que para de pé? Não para. Não para. Nós ficamos fechados em algumas cidades, alguns estados, 8 meses. Nossa. Cara, para um negócio como o nosso, se nós não Você tivéssemos não tem. minimamente um pouco de caixa, eu não estaria aqui falando da escola do mecânico. Podia estar falando de outra coisa, outra de outro coisa. projeto. Sandra, você é brilhante. A gente estaria aqui falando de outra coisa. Pode acreditar. Exato. A gente ia estar usando, talvez, a história da escola do mecânico para alguma aprender coisa. e desenvolver algo novo. Mas, e a zero, é isso que eu falo, gente. Chegou um determinado momento, eu vi uma estatística. Eu não vou lembrar o certo número, mas era algo assim. 96% da frota de aviões estava no solo. Sim. Imagina. Eu falei, gente, olha, esse negócio morreu. Né? Esse negócio morreu. Daqui a pouco vai surgir um novo negócio. Esse morreu. Porque, cara, 96% da frota no chão. Cara, como é que... Um negócio que já é difícil por natureza, Sim. que é a aviação, Margem apertada, né? tá. Como é que isso para de pé? Não para. Não para, né? E no nosso caso, eu falo que eu lidei mal porque foi um problema meu. Eu sou o cara de vendas. Né? Eu brinco, quando me perguntam relacionamento de pessoas, quando me de perguntam clientes. qual é a minha profissão, eu não falo que eu sou empresário. Eu falo que eu sou vendedor, que é o que eu gosto de fazer. Eu adoro sentar com um cliente para discutir um problema. Cara, o que você tá tendo de problema? Pô, legal, vamos bolar um jeito da gente achar uma solução para isso. E eu fazia isso dentro do cliente. Imagina que eu falo, você não vai mais. Que eu pensei na hora, vou parar de vender. Meus contratos em execução, beleza, vão rodar. Depois meu faturamento vai a zero. Morreu. Empresa de serviço, eu vou ter que demitir as pessoas, né? Vou usar o caixa para pagar as indenizações, tudo beleza. Né? Não estava preocupado de ter dívida, mas falei, meu negócio morreu. Eu tinha certeza disso. Não era um... Você estava completamente enganado, né? Você tinha certeza, exato. Mas foi exatamente ao contrário. Né? Infelizmente. E aí foi legal ter o apoio do Samir, do André, de outras pessoas na empresa, mas eu fiquei super preocupado. O teu negócio não tinha o que fazer. Não, eu não tinha. Não tinha o que fazer. A gente fez curso Equilibrar online. ali e esperar, né? É praticamente esperar, equilibrar e torcer para voltar. Pra dar certo. Mas a gente conseguiu rampar depois da pandemia bem, assim. Voltou foi bom. no mesmo nível. Voltou no mesmo até mais. nível acima hoje. Agora nós acima, estamos. né? Que bom. A gente Legal. implementou novos cursos. Durante a pandemia também a gente teve tempo para pensar em muita coisa nova de produtos, né? E a gente conseguiu lançar após pandemia, o que foi bom, porque a gente acabou aumentando o faturamento. Hoje é maior do que o que era em Que legal. 2019. Antes da pandemia, né? E fala um pouco de futuro aí. Quais os próximos planos, né? Você já tem... Falamos do Emprega, que é algo que a gente acredita bastante também, né? Tá super empolgado, né? Com fazer parte dessa iniciativa aí também, pelo olhar de tecnologia. Mas o que mais que você tá vendo, assim, pro mercado? O empreendedor aqui, né? Tá sempre Antenado, né? angustiado e querendo alguma coisa. Tem alguma coisa que já tá sondando, assim? Bom, acho que tem vários projetos aí em pauta, né? Um deles é o que já está acontecendo, é aumentar a nossa capilaridade. Então, a gente está abrindo mais 5 escolas aí nos próximos meses, né? Legal. Em regiões que ainda a escola do mecânico não está presente. Então, esse crescimento ele precisa acontecer por 2 motivos. Primeiro, porque o negócio precisa crescer. E segundo, porque a gente quer gerar mais emprego e renda em outras regiões. Legal. Um fato. E nós temos também o projeto da Escola do Funileiro. Eu sempre fico olhando assim, né? Quais são as profissões que são escassas no nosso país, que são muitas delas, e como é que a gente pode replicar o nosso modelo de negócio para outras profissões. E a gente abriu a Escola do Funileiro recentemente, que está indo muito bem, e agora a gente pretende escalar também a Escola do Funileiro aí, e além do aplicativo, né, que é o nosso principal pilar aí para gerar mais impacto. Conectar o mercado que precisa tanto de profissionais e aquelas pessoas que precisam muito trabalhar. Sabe que a gente tem um programa chamado Forma, né? Na Performa a gente tem um programa, olha, que eu acho que é muito legal a gente compartilhar aqui também, por que é tão engajado, né? O programa é justamente para desenvolvimento, né, de profissionais em tecnologia, mas todas as áreas, né, da Performa, em design, marketing, enfim, que a gente está trazendo. Não precisa ter nenhum background de tecnologia, nada.
né? Zero. Realmente é um programa 100% de cunho de empregabilidade, formação, né? Impacto social total, né? Então, a gente está com o programa, a gente lançou, né? Vamos ver quantos vão se inscrever. 10 vagas. A gente abriu 10 vagas esse ano. Cada 6 meses a gente abre mais ou menos umas 10 vagas, né? Foi aumentando. Teve no último agora mais de 800 inscritos. Caramba! A gente abriu 2 semanas de inscrição. Vamos ver se a gente preenche as 10, vai ver 50 vagas, a gente seleciona 50 inscritos. Coisa, e a gente se der sorte, critério, né? Porque esse ano teve essas 800 inscrições com critério, porque a gente fez um programa vagas afirmativa afirmativas para pessoas pretas e pardas. Então, você já criou uma constraint ali de... vamos ver quantos. Mesmo assim foram 870. Mais de 800 inscrições, Sandrinha. Foi muito legal. Que legal. A seleção é super difícil. Gente, a seleção Nossa, que difícil. é super... difícil. A vontade que dá é do vamos treinar todo mundo. Vamos treinar todo mundo. Porque todo mundo ali tem uma história por trás. Teve um monte de gente que sentiu muito, sabe? Eu queria muito essa oportunidade. Felizmente não deu pra gente... A gente pediu para cada um gravar um vídeo também. Trazer o pessoal todo mundo, parte do processo seletivo, né? Você grava um vídeo se apresentando. Essa questão de geração de emprego e renda, a gente tem alguns exemplos dentro da performance, né? Porteiro de hotel, hoje é arquiteto de tecnologia. Babá, que hoje é desenvolvedor iOS, tá trabalhando num super banco. Caramba, olha. Não tem problema. Eu não estou formando gente para performance. Eu estou formando gente para a vida, para o futuro. Né? Servente de pedreiro que está enterrado em projeto que gera milhões de revenue para o cliente. Né? São histórias que a gente olha assim e a gente fala, cara, surreal. Olha o que a gente está conseguindo fazer. E é por isso que eu dou tanto valor para o empreendedorismo. Né? É por isso que eu brigo que a gente precisa ter incentivo. E eu não estou falando de incentivo, dinheiro. Eu não quero dinheiro. E o dinheiro que precisa normalmente é pouco, é o Ignite. Eu quero um ambiente que propicie, um ambiente de competição que propicie que mais iniciativas dessa aconteçam. Vinguem, né? Vinguem, né? Porque aí sim a gente consegue... Sandra, é só com educação que a gente consegue transformar o mundo, exatamente. Não tem jeito, não tem outra ferramenta. Não existe outra ferramenta. Eu sei de onde... Cara, eu fui criado no pé do Morro do Dendê, lá no Rio. Meu pai trabalhava no Cais do Porto, minha mãe era babá. A única coisa... Eu falei isso, acho que no bate-papo que a gente teve com o Williams, da Volks, ele também... O cara hoje é head de TI da Volks Financial. Veio de baixo. Falou, Léo, ele falou uma frase que realmente me conectou com a minha vida, né? Porque ele falou assim, Léo, sabe o que eu tinha em casa era o que o dinheiro não compra? Amor. Então, isso eu tinha dentro de casa, que era exatamente o meu caso. Sim. Né? Eu tinha uma base familiar muito sólida e eu dei uma puta sorte, que minha mãe e meu pai entenderam que a gente precisava estudar. Né? Então, e isso sempre foi uma cobrança muito forte dentro de casa. Eu vi isso na prática. Eu tô falando agora de forma empírica. Só educação consegue transformar esse país. Transformar as pessoas. Exato. Consegue transformar as pessoas e, obviamente, o país. Né? A gente vive uma situação, né, de desemprego monstruosa e, do outro lado, empresas com vagas abertas porque não consegue fechar a vaga, porque não tem mão de obra. E cara, cadê o peraí. investimento em educação? Peraí, alguém vai ter que estar nesse meio de campo. Eu vou precisar de mais Sandras nesse meio de campo, pegando essa galera que está desempregada, olhando para as empresas e fala, cara, quais são suas demandas? Sua demanda é mecânico? Sua demanda é desenvolvedor de software? Sua demanda é designer de produto? Sua demanda é funileiro? Sua demanda é decorador? Eu preciso entender esse universo de vagas para a gente criar essa camada de serviço entre os desempregados e as empresas para a gente poder gerar emprego e renda. Lembra que geração de emprego e renda é igual maré. Se a maré sobe, vai subir todo mundo junto, vai melhorar para todo mundo. Exatamente. Não interessa a posição que você está. Se eu tenho mais renda, eu tenho mais pessoas trabalhando, se a minha qualidade de vida é melhor, vai ser melhor para todo mundo. E aí a gente precisa de mais pessoas fazendo o que você está fazendo. A gente precisa a gente precisa de incentivo de outras empresas. A Performa consegue 20 pessoas por ano, espero que ano que vem 40. Cara, mas
Em Campinas, que a gente tem, vamos supor, no mínimo, vamos colocar aqui, ó, no mínimo 1.000 empresas em condições, porque eu entendo que tem negócios que não tem condição. Ainda não tem capacidade de fazer isso. Ok, tá tudo bem. Se você não consegue ajudar, não é porque eu não sou melhor ou pior porque eu consigo ajudar ou não. Agora, se eu tenho 1.000 empresas e cada 1.000 empresas dessa topa formar 20 pessoas por ano, cara, eu tô falando de 20.000 pessoas só em Campinas. Só em Campinas. O mais engraçado... Olha o impacto. E o quanto fomenta a economia isso tudo que você está trazendo, né? Exato, Sandra. A gente precisa de alguma maneira, e eu acho que você tem expertise para isso, né? De olhar essas demandas. Cara, que 13 milhões... Tudo bem, eu tenho 13 milhões de desempregados, mas do outro lado eu tenho uma estatística são as vagas, né? Que tem 2 milhões de vagas não preenchidas. Cara, eu preciso saber dessas vagas. Eu preciso entender o que eu tenho que formar. E do outro lado... A gente tem muito essa discussão dentro de casa. Eu tô me alongando porque esse assunto mexe comigo. Eu sei que você gosta, né? Esse assunto mexe que comigo. Bom. Né? E do outro lado, eu cobro muito dos empresários que eu converso. Cara, para com essa história de querer trazer o cara pronto. Exatamente. Dá oportunidades, caramba. Deixa de ser chato, bicho. Isso aí. Sabe, eu também queria que todo mundo tivesse pronto. Tem oficinas que bancam o curso? Não, você já chegou a explorar isso de alguma forma? Porque, não sei se você ficou claro, esse programa, teve até gente que perguntou na inscrição, quanto que eu pago? A gente falou, não, é bolsa. É bolsa, olha. A gente paga uma bolsa para treinar por 6 meses, e aí depois de 6 meses a gente avalia se a pessoa, ela tem condições de integrar a nossa equipe ou o mercado. Todos dos últimos programas, ou a gente absorveu ou foi pro mercado, todos, 100%. Até agora nenhum ficou desempregado. A gente oferece para os clientes. E aí, isso é algo... Porque tecnologia, a gente sabe que realmente o quanto está demandado. A demanda está muito latente. Sim. Eu não sei se no ramo, né, de vocês chega a ter essa necessidade de uma grande rede ou de uma oficina. Não, eu banco o curso do cara, se o cara vier para mim depois, existe algo nesse sentido ou não? Existe sim, desde 2022 a gente vem trabalhando muito forte o B2B, que as empresas acabam patrocinando financiando algumas turmas, né? Muitas por conta de cumprir uma pauta social também, para divulgar na mídia, e tá tudo certo. Eu Tem também que divulgar acho. mesmo. Eu também acho, tá e tudo que bom, certo. quanto mais elas quiserem divulgar na mídia, continue. Eu vou sair na foto junto, né? Isso aí. Não tem problema. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, agora, a gente acabou de atender recentemente a Fundação Toyota, né, que é uma verba incentivada da Toyota. 30 meninas. Nós atendemos também a Fórmula 1, 50 meninas. Que maravilhoso. Eles estão fazendo esse movimento da inclusão da mulher no segmento de reparação. Que legal. Então, eles acabam contratando e financiando essas meninas e possivelmente depois empregam na rede que eles atuam, eles acabam tendo uma preferência, vamos dizer assim, né, de contratar. Legal. E aí, né, falando um pouco ainda desse movimento, a própria Escola do Mecânico, até pela forma que nós nascemos, né, dentro da Fundação Casa, através de um projeto social, hoje, obrigatoriamente, a gente faz a concessão de bolsas de 5% do total de matrículas vendidas, no mínimo, obrigatoriamente, uma unidade da Escola do Mecânico tem que conceder em gratuidade para aquelas pessoas que estão em situação de risco e não podem pagar pelo curso. Então, sempre numa turma ou outra, a gente tem um bolsista. Então, vocês mesmos estão investindo, financiando essa pessoa. Isso, Puxa, exato. Que animal, Sandrinha. E agora, recentemente, a gente pensando nessa pauta, acho que você colocou muito bem, Léo, o quanto as empresas ainda podem fazer e olhar para isso, né? Eu abri a franquia social, que é um instituto da Escola do Mecânico, porque a gente consegue angariar mais recurso. Eu abri mão do lucro nesse instituto, especificamente nessa franquia. Exatamente. É uma unidade. É uma unidade. Para que a gente possa angariar verba e poder gerar mais atratividade, né? Até para as empresas investirem nesses alunos que possivelmente precisam ser empregados no futuro. E o ponto, para mim é exatamente esse. A gente precisa se ajudar. Sim. A gente precisa se ajudar, né? Quem tem condições, a gente precisa criar essa rede de segurança que permita que... Eu vou formar uma menina que pode trabalhar numa oficina. Eu estou dando uma ferramenta de transformação. Pode ser que ela não trabalhe numa oficina, mas pode ser que ela entenda que através de capacitação em alguma outra área, qualquer que seja, ela tem condições de mudar de vida, ela tem condições de ajudar a família dela, etc. Então, isso começa a criar um ciclo virtuoso para todo mundo. Eu acho que a gente fica assim, eu não vou conseguir ajudar muito, eu só conseguiria 2 vagas. Ok, tá ótimo.
Tá tudo Você bem. já está ajudando. Sim. Se você não tem capacidade, por exemplo, e eu entendo, gente, eu não tenho capacidade de fazer isso dentro de casa, Léo, eu tô num momento difícil e tal. Puta, que tal então procurar a escola do mecânico e falar, cara, quanto custa 2 bolsas? Exato. Ah, custa X, cara, tá aqui. Pode fazer propaganda, você merece fazer essa propaganda, você tá ajudando, eu não tô... Sim. Porque fica aquelas pessoas, não, quem faz tem que doar por doar, não espera... Ok, beleza, eu te entendo também, mas cara, ajuda. Ajuda de qualquer Ajuda, jeito, que faz vale, alguma coisa, faz alguma coisa, devolve um pouco do Pra que a vida sociedade. tá te dando. Né? Exatamente. Eu já falei, eu considero a gente super privilegiado em todos os aspectos. Cara, a gente tem a obrigação de devolver. Não Exatamente. tem essa, né? E isso, e espero, né, sinceramente, que mais empresários vejam isso, vejam um movimento muito grande, né? O empresariado é uma classe que costuma ajudar bastante, mas também acho muito legal que mais empreendedores façam o que você fez, Sandra. Eu acho que esse empreendedorismo de impacto social, ele é muito, muito importante para o país. A gente tem muitas situações de vulnerabilidade ainda no Brasil que a gente precisa combater, Sim. né? E eu fico muito orgulhoso de ter contato com você de alguma maneira, porque realmente o trabalho que você faz é Brilhante, incrível. né? Muito legal. E Obrigada. já te falando, a gente quer estar cada vez mais próximo de você. Estaremos. Né? Pô, eu também quero. A gente já tem conversado, né, sobre isso. Eu acho que é natural que a gente se aproxime, porque a gente tem propósito em comum. Em comum. Exato. Exatamente. Muito Legal. bom. Muito bom. Obrigada. Cara, Sandra, pra passou gente- super rápido, né? Tempo Pra passa, variar, sempre quando é assim, uma é delícia, sempre já assim. chegamos... Vai Eu rápido. gosto A Nath passou dando super um gosto alôzinho ali do já. podcast por isso. Sempre passa rápido. Então é porque Tá fluindo, né? tá Tá da hora. gostoso, tá É. gostoso. Sandra, se você pudesse dar uma dica para quem quer começar a empreender. Tipo, eu acho que isso a gente sempre Boa. gosta de uma dica prática, né? Não tem certo ou errado, é o que passa na sua cabeça. Quem quer dar o primeiro passo, o que deveria fazer? Bom, acho que a primeira coisa é avaliar se o que você está querendo fazer está totalmente alinhado com o teu propósito. Esse é o primeiro ponto. Depois dessa avaliação, não abra mão do plano de negócios. Faça um plano de negócios, coloca no papel, vê se para em pé, qual o recurso que você precisa, porque senão a gente sai fazendo e aí as chances de não dar certo são maiores. Então eu aconselho a fazer isso. Pelo menos comigo Boa. deu certo. Sim. Não, Fechou, hein? são dicas Lacrou. ótimas. Ó, na boa, ó. Propósito e plano de plano. negócio é o mínimo. É o Isso. mínimo, concordo contigo, né? A gente hoje, quando a gente vai avaliar as startups que a gente vai investir ou não, a primeira coisa que a gente É quer ouvir exatamente isso, é um pitch né? do cara sobre o propósito dele. Puta, adorei, Mas conectei, Vamos fazer parar de pé. deixa eu ver seu plano de negócio. Né? Isso Eu aí. acho que é o segundo ponto, justamente pra gente avaliar. Eu falo, eu gosto muito de investir, mas eu não sou uma instituição filantrópica. Sim, lógico, Quando eu precisa ter invisto, retorno. eu quero retorno, né? Eu gosto de ganhar dinheiro, né? E tá tudo bem, né? Exato, Ganhar tá dinheiro. tudo bem, exatamente. Sandra, puta, que bacana foi esse bate-papo. Queria Obrigada. super te agradecer Obrigadão. por você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que tá corrido, né? Hoje é fechamento de mês. Nossa, a gente sabe. Fechamento. Hoje é fechamento. Tamo É lá. que não vai ao ar, não é ao vivo. Mas hoje é uma data super complicada. Você tinha reuniões marcadas, se adequou para estar aqui. Eu só me resta te agradecer muito pelo seu tempo, Eu que pelo agradeço, bate-papo. pô. Obrigado. Obrigado Valeu vocês Tamo pelo junto. tempo. Que E isso. sempre que você precisar, você sabe, a Performa tá sempre A à sua casa é sua disposição. aqui. A casa é sua. Já somos parceiros. pô. Exato. É isso aí. É nóis. É isso Beleza. aí. Obrigado, galera. Obrigadão. Valeu. Vamos Foi nessa. ótimo. Pessoal, quem ficou com a gente até o final já sabe aquele rolê todo, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, desespero, bota lá pra Sandrinha, faz uma pergunta pra ela, a gente faz chegar até ela, traz a resposta de volta, enfim. Tamo junto, galera. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Tchau, tchau, galera. Abraço. Valeu. Valeu.